Glória a Deus, vamos assentar, amados. Efésios capítulo 6. Nós temos estudado, irmãos, Efésios, a partir de Efésios capítulo 6, o que nós conhecemos como oração. E lemos Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10. Para quem está vindo pela primeira vez, nós já estamos há um mês, 4 quartas-feiras estudando sobre oração, terminamos Hebreus e nós começamos a tecer alguns comentários sobre oração. E nós lemos no primeiro estudo Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos tomá-la, vesti-la. É tomar posse da armadura de Deus. Quem nunca leu esse capítulo, leia, de 6 de Efésios. E ele diz que nós devemos tomar a armadura de Deus, e não é à toa, não é só para fantasia, não. Ele está dizendo que nós precisamos tomar a armadura de Deus para que a gente possa resistir no dia mal. Então ele está dizendo que dias maus virão na agenda de todo ser humano. Em toda agenda tem um dia mau, em toda geografia tem um dia mau. Ele está dizendo, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E não para que nós sejamos libertos de dias mais, não. Ele está dizendo, o dia mau virá. Mas ele está dizendo, se você tomar a armadura de Deus, quando esse dia mau vier, que é inevitável, você vai permanecer firme e você vai fazer todas as coisas. Ele está dizendo que o dia mau não será capaz de paralisar a nossa vida. Ele está dizendo que nós, com a armadura, somos maiores e mais poderosos do que o dia mau. O dia mau nunca será além daquilo que a gente pode suportar. A vitória será sempre nossa. Aí quando ele fala da armadura de Deus, ele diz que a gente tem que tomar a armadura de Deus e termina falando sobre a armadura de Deus no versículo 18, o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala que a gente tem que tomar a armadura, mas não só. Toma a armadura e depois de estar vestido da armadura, então entra no ministério da oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Ele está dizendo que só a armação não basta. Tem que orar. Tem que desenvolver o ministério da oração e o mistério da oração. Ministério e mistério, porque a oração é o mistério. Então nós aprendemos algumas coisas sobre oração e só para relembrar os irmãos. Devemos orar por quê? Primeiro, para permanecer firme no dia mal. O dia mal faz parte da gente de todo mundo. Segundo, porque deixar de orar é pecado. Aprendemos com Samuel. Né? Longe de mim esteja orar. Pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, a oração não é uma opção. Se eu tiver afim, eu oro. Se eu não tiver, eu não oro. É verdade. Não deixa de ser opção. Mas quando você deixa de orar ao Senhor, você peca. Peca. E a gente sabe que nossos pecados fazem dissensão, divisão entre nós e o nosso Deus. Transformam nosso teto num teto de chumbo. Né? Está lá em Isaías 54. Nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então muitas vezes nós não percebemos porque a vida má, a gente procura um pecado de comissão que a gente cometa. Sei lá, um pecado carnal, um pecado de maldade, algum mal que a gente fez a alguém, alguma perversidade que a gente fez a alguém. Poxa, mas eu não faço mal para ninguém, pastor, então não tem pecado. Não, deixar de orar é pecado. Então a gente precisa orar por causa disso. O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente precisa orar porque oração é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento. Relacionamento não é sinônimo de conversão. Eu me converti, aceitei Jesus, legal. Então você se encontrou com Ele. Começou o flerte. Agora esse flerte vai dar em casamento, ou namoro, ou relacionamento, a partir da tua vida de oração. A Bíblia diz que nós somos convencidos do pecado pelo Espírito. A fé vem pelo ouvir. Então nós ouvimos a palavra, essa palavra com o Espírito Santo nos convenceu de que somos pecadores, aceitamos Jesus. Então nos encontramos com Jesus, porque Ele falou ao nosso coração. Quando é que o encontro se transforma em relacionamento? Quando eu respondo ao que Ele falou comigo. Quando eu ouço a Deus através da sua palavra, e Ele falou comigo, então eu falo com Ele, eu respondo ao que Ele falou comigo, e eu falo com Ele através da oração. Ele fala comigo através da palavra, eu falo com Ele através da oração. Quando Ele fala comigo e eu falo com Ele, isso é um relacionamento. Agora, enquanto só Ele fala comigo, eu abro a palavra e leio. Venho à igreja, ouço o sermão. Venho para o culto, ouço a palavra.
Mas se eu, ao longo da semana, não falo com ele, isso não é relacionamento. Nós não gostaríamos que nossa namorada falasse conosco só domingo, 2 horas, ou só quarta-feira. Nós não gostaríamos que nosso marido, nossa esposa, nosso filho falasse conosco uma vez na semana, 1 horinha. Né? Imagina a gente passar do lado do nosso ente querido a semana inteira, ele nem olha para a nossa cara. Pois não é relacionamento. Relacionamento pressupõe diálogo, por isso que a gente tem que orar. Terceiro, ou mais, aprendemos que devemos orar porque existe um diabo. Diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Está lá, Pedro, 2 Pedro capítulo 5. E nós aprendemos o quê? Tragar, para quem é fumante aqui sabe, né? Para quem é suicida sabe. Você bota aquele cigarrinho de 10 centímetros na boca e vai tragando. Cada tragadinha, o cigarrinho que você fuma vai diminuindo. Ele vai se transformando em quê? Cinzas. Você vai tragando o cigarro e o cigarro vai virando cinzas. O diabo anda ao nosso redor buscando quem possa tragar. Ou seja, o processo do diabo não é matar da noite para o dia. Nem sempre o processo de destruição do diabo é instantâneo. Arrebenta com ele, não. O diabo vai matando você devagarinho. Ele vai roubando a sua fé devagarinho. Ele vai roubando a sua alegria devagarinho. Ele vai tirando você da comunhão devagarinho. É um amiguinho aqui, uma palavrinha aqui, um namoradinho aqui, uma aulinha ali, um relacionamentozinho aqui. É uma deixada de vir de culto aqui para ir numa reuniãozinha ali. Ele vai matando você devagarinho e você está sendo morto e não percebe e vai praticando coisas que a palavra contradiz e reprova. E você diz assim, não tem nada a ver, pastor. Pois é, de nada a ver e nada a ver. Eu tenho me encontrado com uma geração de crentes mortos. Aqui hoje tem alguns que já estiveram aqui, ministrando. Seja na palavra, na adoração, na dança, no louvor. Hoje estão aí sem o brilho da glória de Deus nos olhos. Porque a Bíblia, quando sabe, você sabe que o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. E quando do coração sai a alegria do rosto, do coração, o que acontece? O rosto perde o brilho da glória. A gente sabe, quem tem o Espírito Santo tem discernimento, sabe se uma pessoa está em comunhão ou não pela fisionomia dele. É muito simples ver. Sabe pelo brilho dos olhos. Simples como clara é a água potável. Quando Icabode, diz Samuel, acabou, quando vai, Icabode, uma palavra que significa foi-se a glória. Quando a glória de Deus sai de uma pessoa, o brilho do Espírito some também. Da mesma forma como o coração alegre formoseia, o coração entristecido ou sem alegria se embrutece. Logo, logo, o brilho da alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Então o diabo, quando quer matar alguém, ele tira a força. Tirou a força, tirou a alegria. Tirou a alegria, tirou a força. Então a vida da pessoa vai se tornando uma vida. Como é que está a sua vida? Mais ou menos. E aí, como é que está? Mais ou menos. E mais ou menos. A gente vai de mais ou menos em mais ou menos. Mais para menos do que para mais. Né? Então, quando a gente ora porque o diabo está querendo tragar a gente. Só que falar em diabo hoje não é tão simples. Porque acreditar no diabo também não é tão simples. Diabo não existe, o inferno não existe. O inferno é aonde? Aqui. É o que o homem contemporâneo diz. Quem dera, irmão, se o inferno fosse aqui, eu falei nas outras reuniões. Eu diria, Senhor, pode tirar meu nome do céu. Me deixa aqui no inferno. Se puder não morrer, é melhor ainda. Porque o meu inferno é uma bênção. O meu inferno tem esposa igual a minha. Meu inferno tem até uma igreja, cara, para pregar o evangelho. No inferno tem amigos como o meu. No inferno tenho filhas como a minha. Então, se o inferno é aqui, pelo amor de Deus, me risca do céu, porque eu estou bem. A tua vida pode estar no inferno, mas o inferno não é aqui. É bem pior. Não é? Por que a gente não tem facilidade de crer no diabo e no inferno? Aprendemos. Só para relembrar. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá. De repente você é um desses aqui. É bom, quem sabe, ouvir. Quem sabe a fé não é gerada no teu coração. Né? Por que a gente tem dificuldade de crer no diabo? Por causa da cegueira espiritual do nosso tempo. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. 2 Coríntios 4, agora o versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas. Vamos ver o 3 direto para ganhar tempo. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto em quem? Naqueles que se perdem que está encoberto.
Quem são esses que estão perdidos na vida dos quais o evangelho não significa nada? Versículo 4. Nos quais o Deus deste século fez o que? Leia para mim. Cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Por que é difícil crer no diabo e na existência do inferno? Por que a incredulidade a respeito das coisas espirituais trevosas, das trevas da realidade? Porque o texto diz que o Deus desse século, a Bíblia diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Então o Deus desse século, que é o diabo, cegou os olhos, mas não é o olho biológico, cegou os olhos do entendimento. Então, se um camarada não tem o Espírito Santo de Deus, não adianta explicar, porque ele não vai entender, não vai crer. É incredulidade. Tem a ver com o que está em 1 Coríntios capítulo 2. Volta um pouquinho a tua página. Eu acho que isso é muito importante, relembrar sempre é importante. A gente aprende por repetição. Né? Eu não acredito nisso, pastor. Isso para mim não quer dizer nada. Eu entendo. Como eu falei na quarta-feira passada, o ateísmo é compreensível. O ateísmo é lógico. Não crer é uma atitude lógica. Eu respeito todo ateu, compreendo todo ateu, e eu acho que você tem razão de não crer. A sua incredulidade é lógica. E lógico é a fé. A fé não tem explicação. A fé é um negócio quase burro mesmo. Por que você crê? Eu creio porque eu creio. Acabou. Explique sua fé. Não tem explicação. Como é que você sabe que o inferno existe? Está escrito. Como é que você sabe que o céu existe? Está escrito. Tem prova? Não. Então como é que você crê? Eu decidi crer. Isso é ilógico. É ou não é? É ilógico. Agora diz também que a fé é um dom de Deus. Então você não crê só porque você quer crer. Você crê porque Deus plantou fé no teu coração. Você tem que dar glória a Deus por causa disso. Né? Agora, você vai lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha o que Paulo diz lá taxativamente. Ora, o homem natural, leia para mim, não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Para eles são loucura. E não pode o quê? Entendê-las. Por quê? Se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas são loucura. Mas tua fé é louca. É verdade. Prova que Deus existe. Não tem como. Prova que o mundo espiritual existe. Também não tem como provar. Então como é que você crê? Porque Deus me deu o seu Espírito, eu creio. E a gente se entrega a essa fé loucamente. A fé é louca. Então o homem natural que não consegue mergulhar na fé não tem como entender. Não dá. Agora, veja o versículo 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então as coisas do Espírito é para quem é espiritual. A fé é dom de Deus. Então quando o cara fala assim, eu não creio em nada, é lógico, tem razão. O ateísmo é lógico. E a gente tem que orar por ele, para que Deus possa plantar nele o espírito da fé, o espírito de fé, para que Deus possa dar-lhe o dom da fé, para que ele possa vencer a incredulidade, quem sabe discernir o mundo espiritual. Porque quando você crê, então diz o texto, você consegue discernir. A fé gera razão, mas a fé em si é irracional. Versículo 15 está dizendo exatamente isso. Mas o que é espiritual, discerne. Discernir é entender. É compreender. Eu só compreendo quando tenho fé. Mas a fé é inexplicável. Quando eu tenho isso que é inexplicável, porque eu tenho, eu consigo entender. Então você discerne bem o mundo espiritual. Você sabe muito bem quando é um espírito maligno que está agindo na vida da pessoa. Você fala assim, isso é demônio. Mas o cara fala assim, não, isso aí é transtorno obsessivo. Ah, isso aí, tu está discutindo com teu marido que é ímpio, ou tua mulher que é ímpio, de repente ele vem com uma palavra, você fala assim, meu Deus, isso não é meu marido. Aí você fala assim, não é você, marido. Aí ele xinga você, claro que sou eu, você está pensando o quê? Está pensando que eu estou endemoniado? Não, não estou pensando, não, tenho certeza. É que você que não sabe. Não é? Ele não acredita. Por exemplo, tivemos gente de casal agora, o hotel maravilhoso, a palestra foi maravilhosa, tudo maravilhoso. Mas tinha um homem lá que no primeiro dia, ele brigou com ele é o dono. Aposentado, não tem mais nada para fazer na vida, então fica lá enchendo o saco de todo mundo. Aí a menina estava enchendo as bolas, botou adesivo no granito, só para botar uma guia para encher a bola. O homem veio, quase matou a menina. Quer estragar o meu granito?
Você está botando adesivo no meu granito. É um durex. Durex estraga granito, irmão? Nunca. Atropelou a menina. Depois atropelou o Clevinho. Depois atropelou a Alessandra. Depois atropelou Isaías. Eu falei, não, agora chega. Eu subi lá no restaurante e disse, cara, cadê o dono? Quero falar com o dono. Aí eu atropelei o dono. Falei, olha, nós estamos pagando pelo hotel. O senhor não está fazendo favor nenhum para nós. Nenhum. Queremos ter toda a liberdade que o hóspede tem. Não vou mais tolerar nenhuma ação do senhor em nome de Jesus. O velho sumiu o restante do retiro. Foi um dos melhores retiros que nós tivemos em todos os tempos. Todo mundo querendo voltar para o hotel. Provavelmente será lá no ano que vem, em nome de Jesus. Tomara que você esteja lá com seu marido, com a sua esposa, porque foi uma bênção. Aí, depois que o velho foi repreendido, acabou, o velho sumiu. Agora, no início ele podia atrapalhar o retiro todo, porque ele estava perturbando todo mundo. Aí nós viemos de volta e falamos assim, cara, aquilo era espiritual. E era. Era. A gente não discerne, a gente discerne bem tudo. Então, por que a gente tem dificuldade de acreditar nesse diabo? Cegueira. Segundo, nós aprendemos em Colossenses 2,8. Vamos lá, passa um pouquinho para a Bíblia. Colossenses 2,8. Diz assim, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha, presa sua por meio de quê? Filosofias e vã sutileza. Segundo a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então nós falamos, o que impede o homem de crer na existência do diabo hoje? Embora a Bíblia afirme que ele existe. Desequilíbrio do saber. Isto é, sobrecarga de filosofia humana em detrimento de deficiência de sabedoria divina. A gente começa a estudar filosofia humana, e eu aconselho a todo mundo a estudar filosofia. Eu sou graduado em filosofia e amo filosofia. Ler é o meu hobby principal. Amo leitura, leio de tudo. Então, aconselho todo domingo, todo mês eu indico a leitura de um livro. Quem lê sabe mais. Eu digo que o homem vale pelo que diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Então, quem lê sabe mais, vive muito melhor. E é bíblico, aplica-te a leitura até que eu vá, disse Paulo a Timóteo. Então, acho que a filosofia abre o nosso leque de discernimento, de conhecimento, nos ensina a pensar, a discernir, a raciocinar melhor. Agora, quando a gente só estuda isso, em detrimento do saber divino, aí a nossa mente vai sendo cauterizada, nos materializamos e nos mundanizamos de modo que o mundo dos espíritos, o mundo espiritual perde razão, perde sentido. Vamos tentar, com a lógica filosófica, entender o que é ilógico. Vamos entender Deus, que é ilógico, o mundo espiritual que não tem lógica nenhuma. Se o mundo espiritual tivesse lógica, você seria eleito por Deus para a salvação? Se você fosse Deus, você se escolheria? Com a vida que você vive? Duvido que você escolheria. Se eu fosse Deus e conhecesse a vida do Neil, eu botava o Neil bem longe da minha igreja. Conhecendo os pensamentos, os desejos, o que ele é por dentro. Mas não, Deus, a despeito de nós, continua amando a cada um de nós. Enquanto todo mundo pergunta por que Deus permite que eu sofra, eu não entendo, não é isso. Eu não entendo como é que Deus consegue amar um ser como eu e você. É isso que eu não entendo. Como é que ele permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis? É isso que eu não entendo. Porque é ilógico. Porque muitas orações que eu já fiz na minha vida, irmão, atendendo tanta gente, eu falei, oh, Deus, se eu fosse Deus. Esse mundo já tinha acabado, eu já tinha mandado umas 25 arcas de Noé, uns 38 dilúvios. Eu já tinha acabado umas 1000 vezes esse mundo. Mas não, Deus vai tolerando a gente, né? A gente vai fazendo, e Deus vai tolerando a gente. E só Deus para aguentar do seu povo. Não é fácil não. Aí a gente tenta entender o ilógico com lógica humana. E aí quando a gente então tem esse desequilíbrio no saber, a gente se chafurda de saber humano, mas estamos com inanição de saber divino. A gente lê todos os filósofos e pensadores. Eu acho que é uma boa leitura, se você puder comprar a coleção Todos os Pensadores, conhecer a biografia de todos os pensadores que passaram pela história. Nossa, coisa linda, só que é muito caro, mas vale a pena. Tenho lá no meu gabinete. Então é bom entender a vida dos pensadores que nos ajudaram, né, com esse saber que nós temos acadêmico, que é maravilhoso. Agora, quando a gente só estuda aquilo lá e não estuda nada disso aqui, então nós estamos realmente matando, fazendo fenecer o Espírito dentro de nós, estamos extinguindo o Espírito, como diria Paulo aos Tessalonicenses. Desequilíbrio de saber. E hoje, para a gente terminar,
orar porque existe diabo, por que a gente tem dificuldade de crer no diabo? 1 Timóteo capítulo 4, vamos lá. Guarda isso que eu vou mostrar para você nesses 20 minutos aí. 1 Timóteo capítulo 4. Você já abriu aí, amém? Olha o que Paulo está dizendo aí. Tem cabeçalho aí, em cima do capítulo 4, na sua Bíblia? Tem? O que está escrito aí? A apostasia do quê? Quais tempos? Dos últimos. Olha aqui que Timóteo, o Espírito Santo através de Timóteo fala para nós. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé. Como? Leia para mim. Dando ouvidos ao quê? Espíritos enganadores. E a doutrinas de demônios. Veja, é um espírito falando. É um espírito que produz doutrina. Só que são espíritos enganadores. Espíritos o quê? Enganadores. Deixam de ser espíritos por causa disso? Não. Só que são enganadores. E esses espíritos são doutrinados. Só que são doutrinas de demônios. Então escuta o que eu vou lhe falar. O fato de você estar num lugar que é cheio de doutrina, e geralmente nós evangélicos confundimos doutrinas com costume humano, com comportamento, ou seja, na nossa igreja só pode usar saia embaixo do joelho. Ah, essa igreja tem doutrina. Na nossa igreja a mulher não usa brinco. Ah, essa igreja tem doutrina. Na nossa igreja só se pode pregar de gravata. Ah, essa igreja tem doutrina. Ah, nessa igreja mulher não pode se depilar. Ah, essa igreja tem doutrina. E gente feia também. Né? Ah, essa igreja tem doutrina. Essa igreja tem doutrina. E a gente diz assim, essa igreja é boa, porque tem doutrina. Se é doutrina ou são regras comportamentais? Se é doutrina ou é comportamento interno? Porque como é que eu diria? Controlar comprimento de saia, controlar roupa, controlar posturas corporais, só é possível dentro da igreja. Porque quando acaba o culto, cada um vai para o seu canto, ninguém tem como controlar ninguém. Então controlar o que acontece aqui dentro, irmão, para mim é uma bobagem. Não, na minha igreja não acontece nada disso. Não acontece que você é cego, você se engane. Porque o que você controla é só o que os teus olhos veem. O que os teus olhos veem não é nada. Porque você só olha para o que está do lado de fora. Agora, Deus olha para o que está do lado de fora? Deus olha para o que está onde? Do lado de dentro. A gente olha o que parece ser. Deus olha para o que é. Então, para quem é em Deus, não precisa controlar o que ele parece ser. Quem está em Deus não precisa dizer para ele o que ele pode e não pode usar. O que ele pode e não pode fazer. O Espírito Santo de Deus é o seu guia. É a sua consciência. Agora, quando você tem que estar falando o tempo inteiro, rapaz, pode fazer isso, pode fazer isso? É porque esse cara não tem o Espírito Santo de Deus. Não adianta mandar ele não fazer, que ele vai fazer de qualquer jeito. Porque é espírito de rebelião. Quando você prega a palavra, essa pessoa recebe a palavra pelo Espírito, amadurece, o ser maduro, você não precisa mandar fazer. Uma vez eu preguei um sermão aqui e disse assim, ó, a pior ordem a ser obedecida é aquela que não foi dada. Lembra disso? Quem se lembra dessa frase aí? A maioria. A pior ordem a ser obedecida é aquela que nunca foi dada. O pastor pode reexplicar? Posso. Tem coisas que são implícitas na vida. Por exemplo, você acabou de chupar o teu sorvete. Sobrou o palito e o papel. E o saquinho onde estava dentro do coisa. Pois tu acabou de chupar, né? Faz o que com o papel? Hein? Joga na latinha de lixo. É isso que tem que fazer ou não? Pergunta irmão que está do seu lado. Você joga sempre na latinha de lixo? Pergunta ele. Eu não preciso saber a resposta, só pergunta. Está escrito em algum lugar que tem que jogar na lata de lixo? Não. Mas tem que jogar na lata de lixo? Tem ou não tem? Mas tem alguma ordem escrita que tem que jogar lá? Não, essa ordem não foi dada. Mas precisa ser cumprida. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Varão, você vai no banheiro público. Como o homem mija em pé, né? Está lá a tampa do vaso. Quando você vai mijar, irmão, o que você tem que fazer? Levantar a tampa do vaso. Está do lado de um homem, pergunta se você levanta sempre a tampa do vaso. Pergunta ele. Tem alguma plaquinha escrito lá? Varão, levanta a tampa do vaso.
Não, mas tem que levantar? Tem. Agora, não tem ordem, tem coisas na nossa vida que é implícito, irmão. A gente não é retardado. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Se você tem o Espírito Santo de Deus, sabe no mundo espiritual o que é correto diante de Deus e o que é errado diante de Deus. A Bíblia diz lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Portanto, o texto está dizendo assim, você pode fazer o que você quiser. Gente, vocês são meus convidados. Vamos sair daqui, vamos para a esquina ali, tomar. Olha, hoje tem 200 garrafas de cachaça para a gente dividir. Opa, eu vou lá tomar uma cachaça, quem vai me pedir? Ninguém. Devo fazer isso? Não. Não tem nenhuma ordem escrita na Bíblia. Não bebais cachaça. Não está na Bíblia. Não fumeis. Não está escrito na Bíblia. É uma ordem que não foi dada. Mas a gente sabe que tem que ser obedecida. E por que ela é mais difícil? Porque ninguém mandou. Não tem ninguém controlando. É consciência. É domínio próprio. É lutar contra a preguiça de levantar o vaso. Ah, ninguém levanta vaso para mim também. Toda vez que eu venho aqui, esse vaso está tudo molhado, eu vou saber, não saber não. Ah, todo mundo joga o papel no chão, também vou jogar. Aí todo mundo faz, tu vai. A tua consciência, tipo, não joga o papel no chão. Não faz isso, você joga. A preguiça te vence. A porcaria te vence. A tua carne te vence. E a gente não sabe que é porque a gente é menino, a gente não se domina demais. Agora, esse texto está dizendo que uma marca do homem do fim é a apostasia. Apostatar da fé é uma ação espiritual. Da mesma forma como a fé vem pelo ouvir a palavra, portanto é a palavra de Deus, portanto é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma ação espiritual. A fé é gerada pela ação de um Espírito em mim, pela ação do Espírito Santo de Deus em mim, que clarifica a palavra de Deus para mim. Agora, como é que eu perco a fé? Como é que eu apostato da fé? Pela ação de um Espírito, só que um Espírito maligno. De modo que ter controle de doutrina, de forma que ter esse livro aberto e ser pregado aquilo, significa dizer que a palavra de Deus está sendo pregada, como eu já preguei para você. A Bíblia é a mãe de toda heresia. Qualquer heresia que você achar no caminho nasceu da Bíblia. Mas pode explicar, pastor? Pode. Eu reexplico porque eu já expliquei isso para vocês várias vezes. Eu sou um homem como qualquer pastor é homem. Eu sou um homem. Eu posso me equivocar nos meus discursos, nas minhas pregações. Eu posso me equivocar na minha exegese. Eu posso me equivocar na minha análise da palavra de Deus, de modo que eu posso ler aqui a palavra de Deus, propondo essas coisas, irmão, serás bom ministro de Cristo Jesus. Tá, eu estou lendo a palavra de Deus. Enquanto eu estou lendo a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, está chegando até você através da minha voz. Mas quando eu, Neil, homem, passo a explicar a palavra de Deus, é possível que nessa explicação, ela chegue aí não mais palavra de Deus. Ela sai daqui, palavra de Deus. Quando passa por mim, ela pode chegar aí, não mais palavra de Deus. Mesmo sendo homem, eu posso pregar uma heresia horrível. Posso distorcer a palavra. E essa palavra distorcida, o demônio pega e gangrena você e mata você. Quantas pessoas você conhece que não morreram espiritualmente dentro da igreja? Quantas pessoas não foram abusadas dentro da igreja? Abuso de poder espiritual, domínio, controle, ganância. Quanto que não acontece dentro da igreja? Ah, mas é um homem de Deus, é um homem de Deus. O homem de Deus não deixa de ser homem porque é de Deus. De modo que mais importante do que eu prego é o que você ouve. De modo que eu não posso entrar em qualquer igreja e receber sem mastigar com dentro do cérebro. Eu tenho dito a vocês, aqui de Betânia, vocês são livres para ir a qualquer igreja. Ninguém é proibido. Pastor, posso visitar a igreja do pastor João domingo? Você pode domingo de manhã, domingo. Você pode o que você quiser. Aqui não é nada proibido. Se você quiser. Agora, o que eu sempre digo a vocês, quando vocês forem visitar uma igreja, não se iludam. Se porque um prédio está escrito igreja, que aquilo ali se transformou numa igreja. Não se iludam, porque um homem tem um PR na frente, que ele seja de fato um intérprete da palavra. Não se iludam porque cantou um corinho, que aquilo se transformou num culto. Porque a Bíblia diz que é pelos frutos que a gente conhece. E não pelo som que a gente ouve. E nem pelo milagre que a gente vê. Tem me encontrado com uma geração de gente que está aí perdida no mundo. Perdida. Com dificuldade de mergulhar na fé e na palavra. Nas águas do Espírito Santo. Sendo contaminado pelo mundo. Deus não existe, é furado, igreja é furada, é furada. Um bando de
tolos que estão mortos. E alguns tão jovens jogando a juventude fora, achando que estar na igreja é jogar a juventude fora e achando que aproveitar a vida é estar fora da igreja. O cara tem que estar retardado, mano. É preciso que ele não vê televisão. Não é possível que o sujeito não pare um instante para analisar as pulsões dos seus desejos. Se ele seguir as pulsões, onde é que ele vai parar? Não é possível que ele não vê a qualidade de vida dessa geração. Não, ele acha que largar Deus, largar a palavra é um bom negócio. Aí volta velho, quebrado, sem cura. Como eu costumo dizer aos que chegam no gabinete com 40 anos, pastor, por que, pastor, minha vida está assim, pastor? Eu não acho emprego, pastor. As portas não se abrem, pastor. As bênçãos não descem do céu, pastor. O que está acontecendo, pastor? Porque as portas estão fechadas, pastor. E eu sempre digo para ele, onde é que você estava quando tinha 20 anos de idade? O que você estava fazendo aos 18 anos de idade? Estava estudando o quê? Que curso profissionalizante o irmão estava fazendo? Ah, pastor, eu estava zoando, pastor, estava nas rave. Eu estava por aí comendo todo mundo, pastor. Eu estava por aí zoando, bebendo cachaça, tomando a lourinha, pastor. Sabe como é que é, né, pastor? Sou jovem, né, pastor? Estava curtindo. Pois é, agora vai ser um velho miserável. É isso. E o cara sai com raiva de mim. Amém? Vai com Deus. Vai com Deus. Posso viver sem vocês? Posso. Eu não posso viver sem Jesus. E vocês podem viver sem mim também. Vocês não podem viver sem Jesus. Passa a mão na cabeça de ninguém, não. Verdade é verdade, a gente não pode nada contra a verdade. Então, a gente prega aqui e fala para o jovem, cara, vai estudar, mané. Cuidado com essa rapaziada que só chega perto de você para tirar você de perto de Deus. Para denigrir a imagem do teu pai, da tua mãe. Para desconstruir o que a vida da tua família maravilhosa gerou em você. E você vai. Aí acha que vai ter 15 anos a vida inteira, 18 anos a vida inteira, 22 anos a vida inteira. Não vai. Então, quando a gente fala de apostasia, a gente está falando que apostatarão da fé. Como? Por espíritos enganadores. Ou seja, a apostasia é um ato espiritual. Adquirir fé é um ato espiritual. Perder a fé é um ato espiritual. Então você fala assim, pastor, eu já criei, hoje eu não creio mais. Pois é, não mudou nada. Você está debaixo da ação de espíritos. Quando cria, estava debaixo da ação de um espírito. E quando deixou de crer, está debaixo da ação de outro espírito. Não tem como fugir ao espiritual. Jesus disse assim, ó, quem comigo não ajuda, o quê? Espalha. Quem não é comigo? Então não tem meio termo, não tem limbo, não tem eu sou do centro. Não sou nem de esquerda nem de direita. Não, Jesus disse assim, o seguinte, não, tu está no meu time? Tô. Então, vista a minha camisa. Não, não estou não, mas também não sou contra não, não é contra sim. A tua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. E se for talvez? Procedência maligna. E se for quem sabe? E se for depois? Maligno. De modo que nós não estamos longe da ação espiritual jamais, irmão. É questão de lógica. Lógica. Já falei sobre isso aqui, mas não custa nada repetir. Ó, terra, reino mineral. Não é? O reino mineral serve ao vegetal. O vegetal não está plantado na terra. Do que o reino vegetal se alimenta? Do reino mineral. O reino mineral serve ao vegetal. E o vegetal serve a qual? Ao animal. Não vai lá a vaquinha, come a grama? Come o matinho? Então, o mineral serve ao vegetal, o vegetal serve ao animal. E o animal serve a quem? A vaca comeu a graminha. E a gente come quem? A gente come a vaca. O mineral serve ao vegetal, o vegetal serve ao animal, e o animal serve ao humano. E o humano serve a quem? Não, o humano é Deus. O humano não serve a ninguém, nós somos a elite de tudo, não há um ser superior a nós somos deuses. Olha o mundo dos deuses no que está se transformando. Só se forem deuses malignos. Olha o mundo dos deuses. Nós somos tão deuses que se o dente dói à noite, e só dói à noite mesmo, miserável, não tem quem aguente. Não é? Namorada vai embora, está aí, ó, depressão, querendo morrer. Perdeu o emprego? Ah, me mata, Deus. Deus do que é? Do que nós somos deuses? Agora, o mineral serve ao vegetal, que serve ao animal, que serve ao humano, e o humano serve a quem? Serve a Deus, amado. Nós nascemos para o louvor da glória do nome de Deus. Agora, esse texto diz que nos últimos tempos, isso perderia a razão, perderia a lógica, de modo que adorar a Deus é bobagem, a gente apostava da fé. E a gente diz assim, ó, eu agora estou entregue à razão.
Só que o que esse racional não sabe, que a apostasia racional também é uma ação espiritual. Espíritos enganadores. Só que a gente só sabe que vai ser enganado quando a gente estiver dentro da arapuca. Quem é do meu tempo sabe o que é arapuca, não sabe? Tadinha da rolinha, passeando com os filhinhos dela. Aí o moleque miserento, com o pé descalço, botava um negócio de graveto, montava assim, uma piramidezinha, aí botava assim no chão, alpistezinho, aí botava uma varetinha assim em pé, e uma linhazinha ficava lá longe o capeta. Aí vinha a rolinha, tadinha, olha, papai do céu está me alimentando mais uma vez, olha, o maná hoje está gordo. Aí ele ia lá debaixo da arapuca, puf, a gente matava a rolinha para comer a rolinha, aquela coxinha da grossura do meu dedinho. Quem já comeu rolinha aqui? Levanta a mão aí. Um bando de assassino, igual a minha. Nem carne a bichinha tem. Arapuca é espírito enganador. A gente pensa que está sendo abençoado. E a gente cai no arapuca. No arapuca. É igual o Visgo, né? Visgo também lembra, né? Pois é. Agora, para a gente terminar, uma reflexão interessante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A apostasia, a incredulidade é uma ação espiritual. Perder a fé é uma ação espiritual. A incredulidade é uma ação espiritual, tanto quanto a credulidade. Mesma coisa, só que são espíritos diferentes. Então ninguém está longe da realidade espiritual. Vamos saber isso mais cedo ou mais tarde, né? Mas infelizmente é mais tarde. Né? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Veja o que Paulo diz aqui. 2:1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, olha ali, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta onde? Leia para mim. No santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Olha que coisa grave. Não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. É o que diz o versículo 2. Nem vos perturbeis, quer por espírito, portanto, espírito trabalha no sentido de mudar o nosso modo de pensar. E espíritos trabalham a fim de nos perturbar com relação à nossa crença e à nossa fé. O espírito perturba mesmo, quer mudar o vosso modo de pensar. Agora, como é que o espírito pode mudar o nosso modo de pensar? Nosso melhor amigo. Nossa namorada nova, nosso namorado novo. A fé foi gerada no seu coração, vem um amigão do peito, irmão. Paga a sua conta. Pô, tá brabo aí, cara. Vou te pagar essa conta aqui, quero te abençoar. E ele vai com palavras e filosofias roubando a tua fé. Aí você diz assim, foi o amigo? Não, o espírito está usando o amigo. Lembra que o diabo, ele é capaz de se transformar até em quê? Anjo de luz. Não vai se transformar no amiguinho? A gente tem que ter cuidado com a ação do diabo, irmão. Porque eu já falei sobre isso aqui. Que o diabo com o qual a gente tem que se preocupar não é esse diabo que se manifesta no culto, não. Estamos pregando aqui, o diabo veio senão para quê? Matar? Roubar? Destruir. O cara quer matar você, quer roubar você, aí manda o diabo no que está pregando aqui, aí a mulher, cara, aí todo mundo fica com medo. E a mulher está endemoniada. Aí pronto, aí os crentes carnais logo fogem, fica aquele clarão, aí aparece logo os irmãos com a Bíblia na mão, para dizer, não, Jesus. E aí o diabo roda a baiana, cai no chão, baba. A mulher fala com voz de homem, o homem fala com a voz de mulher. E ele pega 15 garrafas de cachaça, bebe e não fica bêbado. E fica, cara, um demônio que veio para matar, roubar e destruir. E faz um circo no meio da gente. Quem vem para me matar, vem com arapuca. Astutas ciladas do diabo. Esse aí não veio para matar, esse aí veio para ter um pouquinho de glória. Esse aí veio para ter um pouquinho de fama. Ele quer aparecer na mídia. E a igreja dá mídia para ele. Tem igreja que funciona em cima do diabo, né?
todo diabo que está nessa vida vai se manifestando. Em nome de Jesus aparece aquela diapada toda e faz a fila dos endemoniados. Põe tua mão para trás, demônio. Quem te mandou aqui? Foi a vizinha dela. Mandou fazer o quê? Roubar o marido dela. E a igreja não tem conhecimento de palavras. Agora a igreja comigo, em nome de Jesus. O que houve? O que aconteceu? Está vendo, irmão? É assim que o diabo faz, irmão. O diabo faz assim, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse diabo aqui, ele é o desempregado no inferno. E está sem função lá. Esse aqui, ele vem para matar você, mas ele é daquele que vem vestido de vermelho, chifrudo, rabudo. Ele é visto. E ali tem um demônio ali, tem um demônio ali. Se o demônio está lá, tu vai sentar lá do outro lado. Pronto, ele não vai matar nunca. Esse demônio é idiota. O demônio perigoso é aquele que é demônio em nós, e a gente não sabe que em nós ele é demônio. É aquele que diz que o diabo então entrou em Judas. E ele foi ao templo tratar qual era o preço da traição. Esse demônio gosta de dinheiro. Esse demônio senta com os poderosos. Esse demônio troca ideia com os que têm poder. Esse demônio faz confábulas. Ô Judas, como é que a gente vai saber quem é Jesus? Deixa eu pensar. Olha o demônio raciocinando. Já sei. Quem eu beijar? E ele vem, amado mestre. Como é que vai, meu mestre? E dá um beijo. Veja, Judas está dentro da sua razão. Judas está raciocinando. Judas não está babando. Judas não está gruindo. Judas não está com a mão para trás. E Judas estava cheio do diabo. O diabo perigoso é aquele que usa um apóstolo que foi usado há 2 minutos antes pelo próprio Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o próprio Deus. O cara recebeu a revelação de Deus e daqui a pouco Jesus começa a falar da sua partida. Jesus, meu brother, não fala assim perto desses meninos. Diz assim, não, eu estou preocupado com o senhor, mas não faço isso não. Ele tentou consolar Jesus, repreender Jesus, trocaram uma ideia cabeça com Jesus. Para trás de mim, Satanás. O demônio que a gente tem que se preocupar é aquele que me usa sem saber que eu estou sendo usado. É aquele que usa Pedro. É aquele que usa Judas. É aquele que senta do nosso lado na vida de um irmão e ora por nós. Que está travestido no nosso meio. E que a gente nunca vai saber que é demônio se não tiver Espírito Santo de Deus em nós. É aquele que é moreno, alto, bonito e sensual. É aquela que é uma obra escultural de Deus. Aquela mulher maravilhosa. Demônio. Que a gente nunca vai dizer que é demônio porque é linda. Mas vamos analisar os frutos daquilo. Agora a gente acha que o diabo com o qual a gente tem que se preocupar é aquele que se manifesta no culto. O cara vem para me matar e dá um show lá no meio. Lá. Como que esse cara vai me matar, pá? Agora não, o diabo chega perto de você com voz mansa, irmão. É o teu brother, aí meu brother, tamo junto. Pô, tu vai para a igreja, cara? Não já foi domingo passado? Pô, tá todo mundo lá. Vamos lá, cara. Vamos dar uma rodada aí. É mesmo, né? Não sabe o que está sendo. Tá lá. Aí tu vai a segunda. E pior, esse texto está dizendo, terminei, irmão. Para a gente não ir embora de barco. 2 Timóteo capítulo 2. Tá lá, olha lá, o versículo 4, ó. Olha lá. 2 Tessalonicenses 2, 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Ou seja, negócio de espiritualidade não. Agora veja lá, de sorte que se assenta onde? No santuário de Deus. A apostasia acontece no santuário de Deus. Aqui na igreja tem gente que vai roubar a tua fé. Aqui na igreja tem gente que com vã filosofia vai roubar você, seu mané. E você não sabe. Porque a palavra, eu não acredito na Bíblia. Sabe por que você não acredita na Bíblia? Porque quando você confronta a tua vida com a Bíblia te reprova. Então você não é homem suficiente para falar assim, não acredito, pastor, porque eu não consigo viver isso que está aí. Então se você é homem de Deus, se você fosse homem, você ia ver que você está sendo enganado. É só ser homem. E aí a Bíblia diz que a gente não vai ser morto lá no mundo, não. A gente tem que estar ligado no mundo e na igreja. Porque o mundo não é um lugar, o mundo é um espírito. O mundo é um espírito. E se a gente não ficar ligado, meu irmão, a gente é roubado mesmo. Por isso que eu tenho que orar. Eu tenho que estar pedindo a Deus espírito de revelação, espírito de discernimento, espírito de sabedoria. Porque eu posso estar ouvindo um pastor pregando, esse pastor está me chafurdando de heresia.
O pastor fala assim, na televisão, irmãos, essa semana eu vou subir um monte e vou me consagrar para que a tua vida seja abençoada. Eu sou abençoado por causa da vida do pastor? Aí você não sabe que ele está lá com um garrafão d'água, aí cai no morro, no monte. Aí para, olha como é que eu me sacrifício por vocês. Ele está fazendo um sacrifício para Deus, mas filmando, botando na TV. E a Bíblia diz, não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. Tu, quando orares, não vai para a sinagoga como os fariseus, nem para as esquinas para ver que está... Não precisa. Sacrifício para Deus não precisa aparecer. Ele está lá se santificando e você clica por você. Aí você acredita que a tua bênção tem que passar pelo ministério dele. Está preso a uma instituição. Se Deus tem plano para fazer contigo, mas por outro caminho, não por aquele, o que Deus tem para você não vai ser feito. Porque você caiu da idolatria da instituição. E está crente que está sendo abençoado. Agora, quando você é de Deus, Deus pode estar fazendo uma obra na igreja batista. Se você entra na igreja batista, você está em casa. Se você é de Deus, se Deus for fazer uma obra na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus você está em casa. Se você é de Deus, Deus está fazendo uma obra naquela igreja da televisão, na igreja da televisão você está em casa. Se você é de Deus, Deus está fazendo uma obra no monte você está em casa. Se você é de Deus, Deus está fazendo uma obra no trem você está em casa. Se você é de Deus, você pode estar passando pelo inferno. Se Deus te passar pelo inferno, você está em casa. Agora, não é só o meu ministério que é uma bênção, o ministério, né? Todo ministério meu é a última voz de Deus aqui, como aquela igreja, a igreja evangélica, a última embarcação para Cristo. Perder essa embarcação, já era. É o último horário. Pô, chega a ser idiota, irmão. Agora, por que isso aparece nesse país? Porque tem consumidores para isso. Enquanto a gente consome isso, isso vai aparecendo. É igual droga nesse país. A gente não pune os viciados. Ora, por que tem mercado de droga? Porque tem consumo de droga. A gente acha que eles são vítimas. Mas não são só vítimas. Agora, enquanto tem quem consome esse mercado gospel, a gente vai continuar. E a Bíblia diz, eles estão dentro da casa de Deus. Eles estão dentro da casa de Deus. E essa palavra é muito grave. E a gente precisa estar ligado. Senão, a gente é roubado na fé pelo diabo dentro de Deus. Para a gente terminar, João capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Vou repetir. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o quê? Ladrão e salteador. Quem é o ladrão e salteador? É o diabo. Agora, diga. As ovelhas e o diabo estão aonde? Está escrito aí. Onde eles estão? Não ouvi. No aprisco. Só que a ovelha entrou por onde? Pela porta. E o salteador? Por outro lugar. Mas entrou. Vou ler de novo. Em verdade vos digo que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Então há uma entrada pela porta. Porta da frente, você foi chamado, eleito. Mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Um entrou pela porta, convidado. A gente abre a porta para quem é amigo. Mas a quem entra sorrateiramente. Todavia esse texto está dizendo que as ovelhas de Jesus e o diabo, ambas estão dentro do aprisco. Quer dizer, portanto, que o diabo trabalha de dentro para fora, não só de fora para dentro. Você pode estar sentado aí do lado de um demônio. Sangue de Jesus tem poder, mano. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não creiais a todo espírito, diz a palavra. E não se iludam acreditando que todo prédio que tem uma placa escrita igreja é igreja, que todo homem que tem um PR na frente é pastor, e que toda reunião que tem uma música é culto. Porque você pode estar sendo morto, roubado, sem saber. De modo que o que vale no final é discernimento. A gente vê crente pedindo dom de tudo que é gente. Dá-me dom de língua, dá-me dom da cura, dá-me som. Ninguém pede dom de discernimento de espírito. Para mim é o mais importante. Porque se a Bíblia diz que há um dom chamado de discernimento de espíritos, portanto, o que ele está falando? Que haverão espíritos que só serão detectados por alguém que tem dom do Espírito Santo. Então, espíritos enganadores são uma realidade. E é tão fácil de ver, irmão. Tão fácil.
Você está em ministério que você não conhece a vida do pastor, não sabe quem é a mulher dele, quem são os filhos, o que faz na vida. Não sabe nada, mas fala bonito. Dá soco no púlpito, dá glória a Deus. É sapatinho de fogo. Tem poder. Me arrepio, pastor. Pois é. Conhece a vida dele de onde? Não conheço, pastor. Está botando a mão na sua cabeça. Alguns de vocês mandam até dinheiro para sustentar o ministério dele, né? Você não sabe nem o que está sustentando. Porque está acreditando no que os teus olhos estão vendo. Que Deus te abençoe, irmão, te dando discernimento. Porque nós vivemos num tempo de espíritos enganadores. E se você é minha ovelha, acredita no que eu estou te falando, vai lá em Malaquias capítulo 4, capítulo 2, e veja a maldição do sacerdote infiel. Não deixe que qualquer um bote a mão na sua cabeça e ore. Eu quero orar por você. Vamos orar. Me dá a mão aqui, vamos orar. Não deixa botar a mão na sua cabeça se você não conhece a vida. Sabe nada, não bosta, vamos orar aqui juntos, vamos olhar os dois. Mas não deixa botar a mão na sua cabeça e ministrar. Chega em casa, lê Malaquias capítulo 2, você vai ver a maldição do sacerdote infiel. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu tenho me encontrado com um monte de crente amarrado, porque tem gente botando a mão na sua cabeça que você pensa que é de Deus só porque é famoso. Mas você não sabe nada da vida dele, nada. Então, essa palavra para quem tem discernimento. Que Deus te abençoe com esse discernimento e te livre de todo espírito enganador no nome de Jesus. Vai orar, meu irmão. A gente precisa orar. Amém, amado? Aplauda o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos embora para casa. Aleluia.